Gente, é um grande prazer ter a doutora Ana Brocanello, amiga da gente lá na Comissão de Família de São Paulo. Obrigada por ter aceito o convite aqui da Comissão de Direito de Família e Sessões da OAB de São Bernardo. Uma grande honra tê-la aqui conosco. Querida, vou fazer uma breve apresentação, porque eu sei que você tem bastante coisa para estar falando. E é um assunto tão atual, né, em vias de começar nós advogados temos os problemas, as consultas, né? Doutora Natália, obrigada por participar também. A doutora Ana Brocanello vai falar sobre o regime de convivência entre pais e filhos nas férias e férias de final de ano, nas festas e férias de final de ano, principalmente agora com essa questão de Covid, né? Então, vamos lá. A doutora Sandra já está aqui também, doutora Melis, obrigada. A doutora Ana Brocanello é advogada, é sócia do Instituto IABD, pós-graduada de Direito, Família e Sucessões, membro da Comissão de Direito, Família e Sucessões da OAB de São Paulo e do IBD-FAM. Logo vai ser membro da nossa comissão também, se Deus quiser. E recebi o convite essa semana. Isso, então, por favor, fique à vontade, doutora Ana. Primeiramente, eu queria te agradecer, Tânia, a oportunidade e responsabilidade, né? Porque falar nessa comissão, eu acho assim, me deixa mais nervosa do que falar na comissão de São Paulo, porque vocês estão arrasando no tema, arrasaram no último congresso, assim que fizeram, eu gosto muito, acho que a OAB de São Bernardo tem trazido temas muito práticos, e aí você pega, né? Fala para mim assim, semana que vem tem Débora Brandão, foi minha professora. Aí tem João Aguirre. Aí você fala que da nossa live na palestra do Euclides, eu quase morro, entendeu? De felicidade, de orgulho. E fico pensando, e eu acordo de madrugada pensando, gente, que responsabilidade falar para essa turma. Você falou uma grande coisa, eu acabei de falar com a Tamires, com a doutora Tamires, que trabalha aqui comigo, eu chamo ela de Tatá. Tatá, vamos fazer uma lista de clientes com quem a gente está com problema na questão de guarda, para a gente já começar a preparar as petições, porque ainda tem que dar tempo de fazer o agravo, né? Porque a gente vem, então eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que ver, perguntar, discutir com o nosso cliente. Eu vou falar primeiro para os advogados e de uma maneira geral. Saber separar naqueles casos que a gente tem os casos que já estão definidos com acordo ou com a guarda feita através de sentença, e nós temos que separar aqueles casos que ainda estão em andamento. Eu tenho 2, 3 casos curiosos aqui, que nós estamos ainda no caso de guarda, pedido de guarda compartilhada com uma fixação de convivência, que eu não gosto de falar visitação, porque eu falo pai e mãe não visita, convive, né? Porque parece que visita daquela coisa até que você não tem responsabilidade, não pode nem abrir geladeira, né? Então eu falo que é o regime de convivência, dos quais a gente não tem, os juízes, mesmo no provisório, trazem aquela fixação geral, não falam nada, por exemplo, de final de ano, cara de final de ano, sabe? Que deram umas guardas super restritas, super ruins, entendeu? Decisões muito, muito básicas, muito ruins. Na contramão até do que o doutor Euclides falou, a guarda compartilhada é regra. Gente, não está regra. A gente pode falar que ela é uma regra, mas os juízes não estão aplicando. A gente está numa leva, pelo menos aqui em São Paulo, de uns juízes muito complicados nessa história. De não ler processo da guarda unilateral, de não fazer a fixação de pernoite, mesmo que você não está discutindo por uma guarda unilateral, você não está discutindo com naquele processo que não tem capacidade, você só está pedindo aquele regime clássico, vamos chamar de clássico, né? Que a gente fala cada quinzenal, uma vez por semana, pelo menos, de ver a criança, se não consegue pernoitar, pelo menos jantar, sabe? Natal alternado, Ano Novo alternado, férias, esse regimão que a gente tem lá, todo mundo, nós todos os advogados temos um modelo e tal, e eles mandarem sobre uma coisa, mandar fazer estudo psicossocial sem necessidade, assim, uns absurdos. É complicado mesmo. Recentemente eu tive um caso e fui consultar uma colega nossa pela comissão, antecipando, né, pedindo regulamentação da guarda, o próprio pai, já explicando como é que vem sendo feito, né, de uma forma um pouco mais já
ampla, muito legal, só pedindo que fosse reconhecido isso, e o juiz vem, pega e reduz o regime da convivência, né? Sem sequer ler a petição, e Não, você tem que ir lá no seu despachar, caso, brigar. então, no seu caso reduziu e eu tô com um caso de um acordo, divórcio com acordo, domicílio alternado, né? Aquele uma semana na casa de cada, domicílio alternado. E o que que acontece? Já estão em prática, inclusive durante a pandemia. O juiz falou que não, o MP falou que não, eu insisti, pedi só a homologação, juntei até jurisprudência de um outro caso que eu tinha que reformou no tribunal. O juiz falou, já que você quer esse sistema, mando fazer estudo psicossocial, determinou que fosse feito com psicóloga fora do fórum, com 4.500 de honorários de perícia. Eu tive que agravar. Pelo menos no agravo suspendeu a decisão de primeiro grau. Gente, era acordo, só homologação. Não, mas não tá. Então, aí a gente vem nesses casos que eu estou falando, a gente não tem nada fixado. Já falei para a Tamires, vou preparar uma petição, obviamente que de modelo, nessa situação, trazendo essas questões. Olha, tem uma fixação muito restrita, vem Natal, vem Ano Novo, vem Natal, vem Ano Novo, vem férias. O que vocês vão dizer? Porque isso eu estou falando no final de novembro, vou peticionar esta semana até o final da semana, para dar tempo dos juízes apreciar. Então, vou separar, fazer uma lista. É isso que eu estava falando. Vamos fazer uma lista dentro dos casos de vocês. A gente faz essa lista e já vou começar a distribuir petição. Porque se precisar, dá tempo de agravar antes do recesso. Porque senão vai chegar dia 17 de dezembro, esses pais, essas mães vão me deixar enlouquecidos a respeito disso. E fora que agora nós estamos com esse problema da Covid, né? Apesar de já ter aí liberado muita coisa, as pessoas já não aguentam mais, mas enfim, a gente muita já gente liberou para um lado, mas a gente está correndo o risco de ter um lockdown aí bem no meio das festas, em janeiro e tal. Então, o que a gente tem que pensar nessa situação? Então, vamos lá, separar quem que está no provisório de quem está no definitivo. Vamos falar de quem já está no definitivo. O ideal é aquela história da alternância. Natal com um, Ano Novo com outro. Eu falo para os meus clientes, por que não passar a noite de 24 numa família? Eu sempre falo, tua família, às vezes, passa na casa da mulher à noite e do homem durante o dia, ok? O 24 na mulher e o 25. É assim que vocês dividiram 20 anos de casado, por que não vai continuar sendo assim depois? Então, os primos da parte do pai vai ter a convivência, os primos da parte da mãe vão ter a convivência, então já faz. Eu acho que Natal a gente tem que, para algumas famílias isso é muita tradição, é muita questão, se não vai haver viagem, se não vai haver, por que não, né? A noite, a véspera com um, o dia com o outro. Troca ali num horário razoável, perto das 11, meio-dia e tal. E Ano Novo, sim, eu acho que aí alterna, já começa ano com um, ano com outro, porque tem uma questão aí da gente programar viagem, programar uma situação. Esse ano é um ano atípico, ok? Esse ano é um ano atípico, vamos falando assim de uns regimes e a gente vai trazendo a questão do Covid. Então, assim, a maioria das pessoas programam viagem antes. Eu tive um caso emblemático que a mãe, sabe, começava assim, não pode pegar no 27, porque é aniversário do primo, no 28 aniversário da tia, no 30 aniversário do cachorro da vizinha, e vinha aquele monte de desculpas. Ela queria simplesmente que o pai pegasse no 31, 5 horas da tarde. Se esse cara quer ir para a praia, né, com a não família, vai. não vai. Ou ele vai passar na hora do... Aí você me responde o seguinte, pensou nela ou tá pensando na criança? Você vai meter seu filho 7, 8 horas no dia 31 para ir para a praia com todo mundo, com oportunidade, entendeu? Não faz sentido. Aí que tá, né? Aí que vem o projeto parental. Sair da sua posição em favor da criança, ok? E aí, só que quando a gente tá, né, Tânia, nesses processos acirrados de guarda, nesses processos acirrados de situação, não existe essa convivência. Então, a gente tem, como profissional de direito, deixar isso muito bem amarrado. A troca ser feita antes. Se não basta dizer, porque você já sabe que vai dar problema.
naquele caso, dizer que o ano novo passa com um, o ano novo passa com outro, já fixa a data da troca. É 26, é 27, é 28, é 30, é 31, já fixa a data da troca. Porque eu sempre falo para os clientes, vocês podem, e isso eu trago inclusive escrito, vocês podem fazer qualquer troca. Começou a dar problema, começou a dar errado, volta para o que o papel está, que o papel não mente. Então, a homologação é o que vale, é o que está ali escrito, ok? Então, você já está vendo que o casal é um casal beligerante, você está vendo que isso não vai dar certo, esse tipo de troca. Já fixa que todo dia 27, não importa se é uma segunda, se é uma terça, se passou ano novo num lugar, se passou ano novo no outro, é 27 o dia da troca, é 27 que vai haver todos os anos para um lado e para o outro. Então, o pai traz no dia 27, a mãe entrega no dia 27 e se resolve essa situação para passar ano novo. E eu sempre coloco nos meus casos, aí resolvendo as férias de janeiro, que é aquele que passa aquele ano novo, já emenda com a primeira metade. A gente não pode falar primeira quinzena, porque tem criança que volta para as aulas dia 26 aqui em São Paulo, porque tem feriado no dia 25. Tem crianças que voltam no dia 30. Então, quanto tempo tem essas crianças? Gente, por mais que a gente queira, né? Por mais que a gente queira pôr no papel 100% das situações para evitar que esse casal tenha que conversar, impossível. Porque varia as férias de ano para ano, então a gente precisa saber quando inicia e quando não começa. Tem uma questão que ninguém pensa também. Porque tem muitas crianças, é isso que eu falo, esse ano é atípico, mas muitas crianças que entram de férias em 1º de dezembro. O que você faz mesmo com as crianças de 1º de dezembro a 23, 22? Isso é considerado férias, pode não ser suas férias, pode ser férias, mas é minhas férias. Então, essas férias eu também tenho que decidir, os primeiros 11 dias com um, os outros 11 dias com o outro. Então, aquele que não vai ter, né, aquele que vai ter a última quinzena, deveria ter a 1ª de dezembro. Afinal de contas, assim como em julho, a responsabilidade do filho é de ambos. A gente não pode ignorar ninguém, não é todo mundo que, final de ano, vira esse rebuliço. Quem tem muitas empresas dão preferência para dar férias para quem tem filhos menores em idade escolar, mas a gente não tem que ignorar que existe férias de julho, quando muitos pais não têm. A gente não tem que ignorar que existem 22 anos. O que você faz? Você manda para casa da avó, da tia, do papagaio? Manda para casa de quem? O que você faz? Então, por mais que a gente queira colocar esses 20 dias, por exemplo, de dezembro, tem que ser considerados férias escolares para criança, não tem. A gente tem aquela questão da idade da criança menor que tem uma possibilidade de creche e não tem a possibilidade, por exemplo, nos maiorzinhos que não conseguem voltar antes, então a escolinha, né? Até o pré ali, você tem quem fique nesses períodos que você está, mas em outros casos não. Então, isso tudo, gente, a gente não consegue prever porque muda conforme a idade, vai mudando conforme a necessidade, muda tudo isso, mas a gente tem que trazer uma realidade fidedigna nessa situação. Uma das questões também que me perguntam muito, e agora eu vou falar um pouco do Covid, então, na questão do Covid, nem toda criança teve férias, né? Então, essa questão ficou muito bagunçada agora de final de ano, a gente ainda está, né, nesse período aí meio bagunçado, então não teve meio que final de ano, não teve nem festa de final de ano, nem nada, então a troca vai ser, e a gente não sabe como que vai ficar início de aula. Então, neste ano, nessas férias específicas, a gente vai ter que aguardar a informação. Então, o que divide? Divide pelo menos os 10 primeiros com os 10 segundos. Pergunta na escola dos filhos o que tem de previsão. Existe uma previsão? Vocês já receberam alguma orientação da Secretaria de Educação para retorno da sua escola? Para saber, então tá, se formos cumprir o calendário, que dia que a gente volta? 26 de janeiro, 1º de fevereiro? Quando que vai ser? Para vocês poderem, né, administrar isso da melhor maneira possível. Entender também 2 coisas dentro do Covid. Se vai viajar ou se não vai, isso é particular de cada um. A gente não sabe se vai fechar fronteira, se não vai. Pode ser que a gente viaje dentro do Brasil, né? Então, orientar os clientes de uma maneira geral em tomar cuidado. Aglomeração, a gente sabe que praia vai bombar, né, Tânia? Nesse fim de ano. A gente sabe que está tudo alugado. Então, a gente sabe que isso tudo vai locar. Ah, na praia não tem problema. Gente, tem problema em qualquer lugar.
ok? E a segunda onda vai vir. Então, é proteger o seu filho para evitar. A criança pode ser assintomática, mas vai passar para você, vai passar para a família. Evitar aglomeração. A gente junta em 25, 30 no Natal. Não, esse ano a gente vai ter que entender que primo vai ser primo na casa deles e a gente na nossa. Evitar algumas situações, fazer todo o protocolo de higiene. E se caso, né, o seu filho, a sua filha, seja contaminado estando com outro genitor, gente, isso não é alienação parental, isso ele não fez de propósito, ele não está fazendo para resolver, né, para instigar a outra parte. Isso é um acidente, poderia ter acontecido, por exemplo, na sua família. Então, é orientar que sejam mantidos os protocolos que nem se mantêm, que não haja um relaxamento, né, das questões higiênicas, orientando esse pai e essa mãe. Em relação à viagem, se a gente for viajar, férias, para onde? Para dentro do Brasil. São Paulo, Nordeste, São Paulo, Bahia, São Paulo, Rio. Eu sou obrigado a avisar o outro genitor, o meu destino, dizer aonde eu vou. Né? Você já teve esse tipo de situação? Eu não quero contar para ele, eu não quero contar para ela para onde eu vou, porque eu não tenho que dar mais satisfação. Você já teve esse tipo de caso? Sim, aí, com certeza. né? Então, mas aí que tá, né? É o que dá. Aí o que você tem que orientar? Obrigado. Eu fui até pesquisar, eu pesquisei com o doutor Rodrigo Azevedo, que é um juiz da Nossa Senhora do Ó, da Vara de Família, há 9 anos atuante ali, uma pessoa super acessível. Ele ia participar da live por causa de horário de audiência, não conseguiu. Eu até perguntei, existe alguma orientação do CNJ? Queria saber, porque a gente vai, muitas vezes, a gente vai falando mais pelo costume, pelo que a gente tem. E eu falei, não, eu quero saber se existe alguma orientação específica, porque na legislação não tem. Dizendo, você precisa avisar aonde você vai dar o seu destino, seja no fim de semana, seja nas férias. Não, não precisa. Não existe nenhuma orientação que te obrigue a isso. Mas ele me trouxe até uma informação que eu Ana, nunca tinha parado para pensar. Eu sempre falo. E ele falou, os pais têm que usar de bom senso. Você gostaria que a outra parte viajasse com seu filho, levasse para um destino que você não sabe qual é e que você não tenha conhecimento disso? Porque para o exterior a gente já sabe, porque para o exterior a gente vai ficar sabendo, porque depende de uma autorização de viagem, ok? A gente precisa de uma autorização. Ana, aí volta naquilo que você falou. Você tem que se colocar na posição do outro para você pensar aquilo que você gostaria que fizesse com você e fazer da mesma forma. Sim, você gostaria de passar 15 dias sem falar com seu filho por telefone? Você não precisa obrigar o cara, a mulher, a te telefonar cada passo que a criança vai dar. Mas um telefonema, não precisa ser por vídeo, sabe? Essa história agora de vídeo virou um inferno, né? Você tem que fazer live, você tem que fazer foto e tal. Não precisa. Um telefonema. Papai, mamãe, tô bem. WhatsApp, né? WhatsApp, ó. Tô bem, mensagem de voz. Não, escutar mesmo a voz da criança, porque a gente, como pais, a gente tem uma noção, até pela vozinha do filho, se tá bem, se tá feliz de verdade. Muitas vezes, gente, a criança não quer, tá lá entretida, brincando na piscina. Você vai tirar a criança da piscina para vir falar no telefone e não vai falar direito. Aí a outra parte já acha que o que tá fazendo é para te provocar, que você que não quer, entendeu? Aí sim faz sentido você fazer um vídeo e falar, ó, combinamos às 3 da tarde, a criança está no meio da piscina, não vou tirar da brincadeira, a hora que der banho, que eu conseguir pôr no telefone, eu ponho. É bom senso, gente. E até o Rodrigo me trouxe uma situação que eu não tinha pensado. Ele falou, você tem um único filho, de uns 6, 7 anos, você viaja com ele até se colocou na posição, ele falou, você viaja com ele, você vai para o Nordeste, não conta para ex, não conta para ninguém onde você está, para justamente ninguém dar palpite na sua vida. Aí você chega lá no Nordeste e infarta. O que vão fazer com a sua criança? Quem está sabendo onde você está? Né? Então, é caso de se pensar. Em Covid agora, né? Você chega num lugar desse e passa mal, acontece alguma coisa. E aí? Para quem que, sabe? Para quem que essa criança liga? Para quem que, sabe? Olha a situação que às vezes a gente, no nosso egoísmo,
né? E ele até me propôs para a gente fazer uma live sobre o que o ego causa nas relações parentais. E a gente pergunta, olha o que o egoísmo, o ego das pessoas transformam as relações. Você vai traumatizar seu filho, você vai deixar uma situação, então você tem que ser o exemplo, né? Você tem que falar. Comece por você. Olha, esse ano eu vou viajar, esse ano eu não vou viajar, esse ano eu vou viajar, mas eu tô aqui pertinho. A criança está em tal data, eu vou tal dia, volto tal dia. Isso daí é respeito pelo próximo, é respeito pelo seu filho, ok? Então, precisa de uma autorização parental para viajar para dentro do Brasil? A gente sabe que não. Lembrando que tem que levar o documento original, que a criança só viaja sem autorização até os avós, mas tem que estar ali com a certidão de nascimento original, comprovando o grau de parentesco. A partir, vai viajar com tia, vai viajar com o vizinho, vai viajar com o parente distante, vai viajar com amigos. Tem que haver uma autorização, não esquecer de mandar documentação, porque se parar, essa criança tem que estar com documentação. Mandar carteirinha de plano, mandar carteirinha de vacinação, fazer, sabe, ali um pacotinho, com todas as informações, se a criança é alérgica, se a criança não é. Isso, gente, não é a sua vida, é a vida do outro que você tem que colocar. É o respeito pelo ser humano, sabe? Acidentes acontecem, e não é. E aqueles casos onde o outro aponta muito o dedo, as coisas só acontecem com o outro, vai acontecer com você uma hora e eu quero ver o que você vai explicar para outra parte, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Perguntei para ele a questão da supressão de autorização para viagem em questões internacionais. A gente sabe que o pessoal está todo mundo muito apavorado, muitas das fronteiras, tipo Estados Unidos, que o pessoal viaja muito Disney, né? Estados Unidos, alguns destinos da Europa, fronteira estão fechados, mas nós temos países abertos. Precisa de autorização? Sim, se a criança não tiver o passaporte dizendo que ela pode viajar desacompanhada, ok? De um dos genitores, o outro precisa realizar uma autorização, né, para aquela criança viajar, precisa estar com firma reconhecida. Antes falava por autenticidade, agora eles falam por semelhança. Eu ainda, Ana, por garantia, falo, vai por autenticidade, isso então você já está dando, né? Com uma autorização dessa, você já está dizendo para a parte contrária o destino, porque isso tudo tem que colocar, número de voo. Eu sempre coloco data de ida, data de volta. Eu combino com a parte contrária, principalmente se posso colocar, às vezes, 2 dias depois, autorização estendida por uns 2 dias depois, porque pode ser que a gente tenha problema no embarque, pega uma nevasca em Nova York, você não consegue voltar, vai ficar preso ali naquele país, e a autorização, como que funciona, a gente sabe que para criança estrangeira sair, né, do país, ela não precisa para lá, para fora, mas eu sempre falo, leve-se 2 cópias, dê uma cópia dessa autorização para aquele genitor que não vai viajar, para que ele tenha aquelas informações. Isso não custa, isso tem que estar ali dentro do seu roteiro de viagem, dentro da sua situação, documentação, vacinação e tal. E aí eu falei para ele, e aí, por causa do Covid, o que está acontecendo? Ele falou, o pai me declarando, estando comprovado de que a viagem está feita dentro do período que é dele de férias, a criança estando de férias, tendo destino, passagem de ida e volta, por que de não liberar esta criança para a viagem? E aí fica sobre responsabilidade, né, daquele pai, fica sobre a responsabilidade daquele genitor, pai em geral, tá, gente? Não é o homem. Os pais em geral, fica daquele pai que está de posse da criança, daquela guarda naquele momento, a responsabilidade de manter a criança segura para a Covid, manter a criança segura contra um acidente, a responsabilidade sobre medicamento, sobre todas as questões. Afinal de contas, acabou a conjugalidade, mas não a coparentalidade. É o mínimo do bom senso que você tem que ter para entender que a outra parte também merece. E você consegue, através das suas atitudes, demonstrar ali o bom senso e começar por você o que o outro quer fazer. Como que a gente faz trocas, né? Há uma grande problema de trocas, porque de um ano para o outro, ano passado eu liberei Natal, em contrapartida deste ano, e aí azedou a história. A gente tem que trazer para as pessoas o bom senso.
Ah, eu troquei. É seu esse ano? Então você não é obrigado a ceder. Mas você entenda que num dia que você precisar de uma troca, pode ser que você não consiga, ok? Então a gente tem que ter um bom senso de trocar. Trocou um ano, e agora esse ano eu vou ficar, era meu ano passado, a pessoa pegou, o pai pegou, e esse ano não quer trocar, não quer cumprir. Desculpa, você vai cumprir o que está no papel. É dela, é dele, você vai deixar a criança, você vai passar 2 anos. E aí a gente começa a criar aí armas, provas sobre essa dificuldade, precisa entender o que tudo isso leva, o porquê de não troca, né? E aí você fala assim, não troco, não reserva. Ficar com este material guardado, se foi só uma casualidade ou não, para quê? Para que você tenha de posse isso depois. E aí o que eu te falo, no próximo ano não deixa, não tem como a gente prever isso, né? E, Ana, o que eu vejo assim, muito de experiência, não só minha, dos colegas, quando a gente comenta, é que vai da orientação nossa, dos nós advogados, né? E às vezes mostrar isso para as partes, porque elas às vezes não enxergam isso. Né? Elas não veem que elas vão precisar de um tempo para poder também sair, para poder também ter uma vida própria, né? E que isso tudo vai gerar com que ambos tenham essa convivência e esse afeto com os filhos. Então, muitas mães eu vejo reclamando que o pai não quer saber, não quer isso, não quer aquilo, só que quando você vai ver, brinquedo, né? foi ela que colocou milhões de empecilhos lá no começo para que esse pai convivesse com essa criança. Então, ou seja, aquele afeto acabou se esvaindo e aí acaba gerando esse monte de problema um pouco mais no futuro, né? Uma das coisas que eu mais vejo, assim, quando a gente está lidando com crianças de 5, 6 anos, é uma situação. Menores, bebês. Por exemplo, uma criança de 3, tem ou não tem noção de que vai ficar 15 dias longe do pai e da mãe? A gente não sabe. Uma criança de 5, 6 anos pode começar, é muito bom no começo, mas pode ser que lá pelo 9º, 10º dia comece a dar BO. Começa a ficar chorona, aí começa a ter, aí o pai ou a mãe começa naquela implicância e tal, não sei o quê. Não, você tem que entender que a criança está com saudade. Perdeu a novidade para ela, aquela viagem, aquele passeio, aquela programação, aquela rotina na nova casa, ou ela está acostumada a comer uma coisa, mas ter uma vida diferente do que tem, porque isso é uma das grandes coisas, né, Tânia, que a gente tem que entender. As crianças, muitas vezes, elas saem de uma rotina A eu não vou nem falar para uma rotina B que está perto. Vou falar para uma rotina Y, entendeu? Assim, porque a Z talvez colhe com a A novamente, né? Mas eu vou falar, é tão longe a realidade da casa do pai da realidade da casa da mãe. Às vezes na casa da mãe é tudo certinho e na casa do pai é aquele oba-oba McDonald's todo dia. Às vezes não, às vezes na casa a mãe é mais branda, faz aquela comida que a criança sempre gosta, então é mais fácil eu te dar um nuggets com a batata frita do que discutir, e o pai acha que não, que ele tem que ter, eu tenho um cliente que fala assim, ele tem que ter alimentação saudável, porque tacar brócolis na criança que nunca comeu. O que vai acontecer? A criança vai passar 3 dias sem comer. Você tá entendendo? Aí a criança chora na visita seguinte que não quer ir, aí é a mãe que está fazendo alienação parental. Gente, você não conhece nem a alimentação do seu filho. Então a gente tem que entender que vai mudando. Então, voltando, né? Então, às vezes, a criança de 5, 6 anos apresenta esse tipo de comportamento. A de 9 também vai dar uma outra coisa. E aí a gente chega nos adolescentes. Vai chegar uma fase que ele não quer nenhum nem outro. Que ele não quer ir para a casa do pai, ou ele não quer ficar na casa da mãe, ou ele quer ir morar com o pai. A gente está com uma troca aí de guarda que ela me procurou para a gente regularizar as visitas, porque o pai não cumpria com os horários. Sabe no que eu terminei? Mandando um acordo com o advogado do ex-marido dela, porque a criança vai morar com o pai. Porque ela falou, eu não aguento mais o menino só querer o pai, porque o pai reformou a casa, tá de companheira nova, tem piscina na casa. O menino tá iludido. Aí eu falo, tá, e aí? Ela fala assim, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei fazer uma guerra. O menino tá fazendo uma guerra. O que você tem que fazer? Tem que deixar ele morar com o pai. Será que vai durar? A gente a piscina vai ser legal o ano inteiro? né?
Será que ele está achando que vai ser? A gente está com outro caso de guarda e até de uma menina, que a menina quer ir morar com o pai, porque ela vai ficar sozinha. Porque né, com a mãe ela mora com a avó, e ela vai ter, e ela ali tem o controle da avó no diário. E aí o pai trabalha, então ela acha que vai ficar sozinha, que ela vai passar horas e horas no celular. A cabeça do adolescente. Você tá entendendo? Limite, né? Não quer limite. O que eu falo? Não, se agarra na criança e não vai? Não. Deixa aí, você pode esperar, nem desmonta o quarto, pode só trocar a cama que semana que vem tá aí. Porque a hora que vê que o pai vem por regra, porque daí o cara passa a ser o chato, né? Deixou de ser divertido, né? Como a minha, quando era pequena, falava assim, meu pai não faz nada divertido e mágico. Aí você falava, o que é divertido e mágico? Ela falava, tipo assim, ir pra Disney. Ou seja, ir pra Disney tinha que ser toda semana, entendeu? Então, o divertido, mas não era nada divertido e mágico a casa do pai. Entendeu? Por quê? Porque não ia pra Disney toda semana? Como assim? Não funciona. Ela com 6 anos, né? Então, é essa a cabeça. E aí você vai vendo e entendendo. Como que você obriga um adolescente a passar 15 dias na casa do pai? Mas você também, né, como pessoa, e aí é onde vem a nossa orientação, que nem você está falando, como mãe, como pai, poxa, eu também preciso de 10 dias. Ana, mas se a gente vivesse junto, a gente não teria. Mas aí o esquema é outro. Você vai sair de férias de família, você vai ter uma férias de casal diferente. Todo mundo precisa reajustar a vida. Precisa daquele tempo, precisa daquelas férias. Então, não é assim, eu vou mandar as férias inteiras para um ou as férias inteiras para o outro, sabe? As vidas se refazem. Então, a gente tem que entender que essa dinâmica né, de repartição de tempo, de responsabilidade, é benéfico para todo mundo. O brinquedo não é só seu. E cabe, né, Tânia, aí falando, a gente tem que trazer essa realidade para o cliente. Olha, presta atenção. E cabe também muito do profissional não botar lenha na fogueira. Porque quantos... Você sabe quando que eu tenho problema? Quando a parte... Eu falo assim, eu sempre brinco em toda live. Eu falo, eu nunca dou a sorte de encontrar vocês num processo. Falo, eu nunca dou o azar, né? Eu falo a sorte de encontrar, porque eu vou estar lidando com gente igual, e graças a Deus eu não dou o azar, porque senão seria briga de foice, né? Mas eu falo, quantas vezes a gente pega o colega que não faz direito de família, que não está preparado, que não tem a sensibilidade para todas essas questões, e o cara, em vez de acalmar a situação, bota a lenha na fogueira. Sim. Vai fazer BO, vai fazer não sei o quê. Gente, a gente vai chegar nesse naipe da coisa. Vamos tentar conversar, vamos tentar pôr um mediador, vamos tentar resolver, vamos ver aonde que você também pode ceder. Vamos fazer uma troca. Olha, ok, eu pego um dia antes, eu te devolvo um dia antes. Vamos fazer o seguinte, você tem um crédito para um fim de semana que não seja seu, eu fico uma noite para você poder sair. Gente, é sentando e conversando que a gente resolve. Não vai adiantar. E eles não entendem que a gente, como profissional do direito, e a justiça em si, é limitado. Não vai ter juiz no mundo que fale para você ou que organize essa situação. Entendeu? Então, a gente precisa começar a prestar atenção nesse movimento. Entender que dá BO nesses finais de ano, que a gente já vem estressado nesse ano de 2020, eu falo assim, as pessoas deveriam sair melhor da pandemia. Não, o que aconteceu, caiu as máscaras, ok? Então, esse final de ano, ainda não começou esse movimento, mas eu espero que eu tenho uma previsão que a hora que bater dia 1º, terça-feira que vem, os clientes vão começar a enlouquecer com essa história. E vai voltar com aquela história de querer suspender visita, que não pode passar Natal ou Réveillon com outro genitor, né? E usar, como sempre, a criança para poder atingir o outro. Eu vou fazer um trabalho antecipado, porque eu estou a fim de sair de férias dia 18, realmente, junto com o judiciário. Eu preciso, porque eu não parei um dia. Eu preciso parar meus 20 dias quietas, né? Sem brincar de processo. Então, eu não quero ninguém me ligando no dia 28 de dezembro falando, doutora, tem como... Eu me estapeei com não sei quem, tem como eu ir fazer BO? Não, vamos resolver tudo isso antes. Então, eu vou mesmo fazer um trabalho aqui. Acho que oriento, aconselho, não sei, a fazer uma lista aí, ver os casos que vocês têm que possivelmente pode vir a dar isso e já entrar com um pedido de autorização independente, já se não tem diálogo com outra parte ou com outra questão, já traz
aí já peticiona, faz uma petiçãozinha modelo, não é vergonha nenhuma, porque também não dá, óbvio, trazendo alguns casos, né? Do seu caso em si, bota ali a determinação do provisório e recorta, cola ali na petição e já traz isso de antemão, essa autorização para evitar, ok? Traz aí os comentários para a gente do pessoal. Para poder já ir se antecipando, né? Sim. Olha isso, eu tive um caso da criança. A doutora Sandra comentou aqui que ela teve um caso que a criança passou o final de semana inteiro comendo biscoito, água e sal, porque ela tinha vergonha de dizer para o pai que não gostava de comer determinada coisa. E é aquela situação, né? Aí eu te pergunto, o pai que determina que a criança, o pai... Gente, quando eu falo pai, parece assim, se a gente não é politicamente correto falar o pai, genitor, a genitor. Não, entenda os pais gerais, tá? Porque a gente tem muita guarda hoje de homem, pai e mãe, né? Pai é no genérico, ok? Um pai, uma mãe que não sabe o que seu filho gosta, como que ele tem... Aí eu vou te falar, Tânia, vou meter a boca mesmo. Tem condições de exercer uma guarda compartilhada? O cara não sabe o que a criança gosta. Você não sabe o movimento, você não entendeu ainda. Pelo menos pergunta, você gosta disso? Entrega, não. E as entregas de criança, que a mãe vai estar com remédio, ou o pai está com remédio dentro da bolsa e manda para visita. Sem explicar o que a criança tem, a dosagem, por que está tomando, por que não está. Aí a criança volta, não tomou uma dose do antibiótico que tinha que tomou, suspendeu, piorou, não sei o quê. Aí ela liga dizendo que ele não sabe dizer nada. Mas você explicou para a outra parte, mandou a receita, explicou pelo menos por escrito, sabe, tipo agenda de escola? O porquê que essa criança está tomando esse medicamento, por que está acontecendo, o porquê que seu filho chegou naquilo, você comunicou para o outro? Como que você quer que adivinha? A criança volta empelotada. Ela não podia comer chocolate. Você avisou que a criança desenvolveu uma alergia nesses últimos 15 dias que não podia comer chocolate? Aí você fica o quê? No jogo do adivinha? Por quê? Porque eu não me dou o luxo de baixar do meu salto e falar com o outro. Desculpa, mas na hora de fazer, você baixou do salto. Entendeu? Então, vamos voltar para a situação e resolver. Entendeu? A gente tem que trazer essas coisas. Olha, Sandra, muito triste essa situação de um biscoito de água e sal da noite inteira, porque pais não conversam, viu? Aí a doutora Gisele colocou aqui, tem pai que pede a guarda só para pentelhar a mãe. Ao mesmo tempo, o doutor Celso colocou que está com um caso, um divórcio, onde acharam que a menina ia ficar com a mãe e o menino com o pai, e no fim foi invertido. Então, assim, nem sempre, né? A gente sabe que muitas vezes não tem muita coerência. E aí, eu te pergunto, doutor Celso, me traz uma informação. E por que dessa divisão? E os irmãos não vão crescer juntos, se matando, como é a função? E qual é a função de irmãos? Se matar, né? Até uma certa fase de vida é só deixar a mãe e o pai enlouquecido nas guerras, né? Por qualquer coisa, se cutucarem. Eu vejo a minha é filha única, coitada. Mas eu vejo pelos meus sobrinhos que se pegam por tudo, sabe? Meu irmão chegou em casa semana passada dizendo, ele chupa, ele dá para os amigos todos os sorvetes que ela gosta, ele elimina todos os sorvetes que a irmã come e chega na hora ele não dá nenhum dele e ela fica sem o sorvete e ele come, entendeu? Então, essa coisa. E por que ficaram separados? Olha isso, sabe? Como uma divisão matemática. Não, sim, mas eu digo assim... Eu nunca tinha visto, eu nunca tive, pelo menos. Mas, assim, eu tô com um caso agora, assim, que separou. A mãe não tem condições de sustentar, de ficar com os dois, é muita coisa, ela não tem tempo, condições não é nem financeira, é tempo mesmo. Então, ela acabou passando pro pai um dos filhos, que tem condições ali melhor administrar a criação de adolescente, essas coisas. Mas, enfim, eu quis dizer no seguinte sentido, você às vezes acha que a menina vai querer ficar com a mãe, o menino com o pai, né? Independente de serem irmãos ou não. Mas, e na verdade, às vezes não é bem isso, né? A gente tem a teoria, pelo menos, né, de que menina é muito mais agarrada no pai e menino muito mais agarrada na mãe. E eu até estava lendo até vendo em relação eu não lembro do que eu estava estudando,
mas eu cheguei à conclusão de que as meninas administram melhores os divórcios do que os meninos. Elas apresentam menos problema. E aí eu vinha a explicação psicológica científica, porque muitas vezes as crianças ficam com a mãe, então a menina tem o espelho da mulher ali, e o menino perde o espelho do pai. Então ele acaba achando que ele é o macho alfa da casa, ele assume um papel diferente, ele acaba condenando o pai e a relação dele com o pai se torna pior, porque ele perde o espelho. E que com isso, as meninas aceitam muito melhor a separação dos pais do que os meninos. Eu achei muito curioso isso. Não sei se procede em 100% dos casos, mas... Inclusive, eu já vi a orientação de psicólogos, né, da área da família, dizendo exatamente isso, que a mulher, né, a mãe tem a seguinte posição: olha, filho, você agora é o homenzinho da casa. E aí, numa de tentar passar responsabilidade, ela acaba passando responsabilidade demais. E aí é onde não começa condizente com a idade, né? Transforma, isso a gente vê, eu assim, já tive pessoas do meu convívio, até mesmo da mãe ficar viúva, não vou nem falar nem só do divórcio, mas que o filho, principalmente o filho mais velho, se torna o marido. Então ela para de desenvolver uma relação com o filho, principalmente o homem mais velho, de mãe e filho, e passa a desenvolver com ele uma relação de marido, né? Ela transforma ele no marido dela, e aí é onde, inclusive, há os problemas com a nora, porque ela passa a ter ciúmes dele não como filho, mas como homem. É bem complicado. A gente precisa... A questão aqui permeia... Todas essas questões que a gente traz de direito de família, em geral, permeiam pelo psicológico demais. Tudo depende... Assim, e eu vou falar... Se as pessoas fossem casadas e divorciassem, do mesmo homem, tá? Divorciassem da mesma pessoa, dependendo da fase, cada divórcio pode ser da mesma pessoa, cada divórcio vai ser porque depende do momento pessoal, afetivo, uma série de coisas que ela está passando. Ok? Entendi. O doutor Celso disse que eles que escolheram assim, que inclui as crianças, e que inclusive fizeram os pais prometer que de tempos em tempos iam morar juntos e até inverter essa guarda, tudo mais. Eu só estou perguntando, viu, doutor Celso, não foi em tom de crítica, não, né? Era só porque eu mesma, Ana, em 25 anos, nunca vi optarem em morar um com um, outro com outro, mesmo independente se menino com homem e a menina com a mulher. Não, eu pelo menos, Ana, nunca tive. E a Tânia está falando aí que ela tem um caso exatamente igual. Muito interessante, para você ver o que aparece, né? Não é? Mas Gisele, ela falou, eu não fiz o comentário no sentido de criticar, né? Porque tem pais realmente que não perguntam, e tem mesmo. Tem pais que não estão nem um pouco preocupados com nada, né? Por isso que eu falo que cabe a nós passar para esse pai a responsabilidade, que não adianta ele só estar ali arcando com pensão alimentícia e mais nada. Ele tem que participar exatamente dessa criação, das decisões importantes desse filho, para que realmente possa aí crescer e se tornar um homem do bem, né? Eu vou te contar que a maior lição de direito, vou contar um fato particular, assim, uma história particular rapidinha para vocês entenderem. A pessoa que mais me deu lição de direito de família não teve jurista nenhum, não teve pessoas nenhuma, foi uma vizinha que eu tinha. Quando eu era casada com o pai da Laura, eu tinha uma vizinha de frente que era separada e tinha 3 filhos. Ela tinha 2 meninas e um menino mais novo. E toda quarta-feira, as crianças jantavam com o pai e ela ficava sozinha. E eu já naquela coisa de querer me separar e tal. E eu olhava, e ela vinha, o namorado vinha de fim de semana e sempre jantar e aquela coisa. Gente, quando a gente está em fase para divorciar, você tem inveja do poste. Eu tinha inveja daquela mulher. Eu falava, meu Deus, é a vida que eu quero para mim, né? E tal. E aí, me separei e tal. Nunca comentei isso nem com ela, nem com ninguém. E tempos depois ela apareceu no meu escritório por uma outra situação. E aí eu cheguei e comentei com ela, né? Eu falei, olha,
tô me divorciando, tinha uns 7 meses que eu acho que eu estava divorciando e tal, e eu tinha tanta inveja de você, e comecei a contar para ela isso de ver. Ela falou, ei, Ana, você vai ver quantas fases você vai passar. Ela falou, eu passei farinha, ver as crianças, eu passei fase em que ele queria todo fim de semana, eu passei fase de que ele marcava de vir e não vinha, e tal. E aí ela falou para mim, fases de eu aprender que eu tenho que mandar a criança doente com o remédio, porque ele também é pai, ele também tem que entender o porquê que a criança está com febre e tem que ficar. Então, e aí ela foi me falando, ela falou, você vai passar para a fase de quando ele arrumar novo namorado, de fase de quando você arrumar um novo relacionamento. Menina, eu passei por todas as fases que aquela mulher falou para mim, sabe? Dos filhos não quererem, eu passei. Ou seja, a experiência dela, né? Com 3 filhos de trás, ela falou, você não sabe quantas guerras foram até chegar nesse ponto. E era muito engraçado, porque ela falou, os fins de semana que ele não trazia, que ele não queria ficar com as crianças, eu falava, ok, eu vou ficar. Só que assim, eu não fiz mercado porque as crianças não vão estar comigo. Eu fui no shopping porque você acostuma para ir no shopping quando que você sempre acostumou as crianças a ir. Tive que comprar não sei o quê porque você acostuma comprar. Tive que contratar uma empregada nesse fim de semana porque as crianças estavam comigo. Tá aqui a conta. E ela disse que passava a conta como se ela tivesse terceirizado o serviço do fim de semana que ela tinha ficado de babá dos próprios filhos. Ela falou, na terceira vez que eu dei uma conta, vou chutar o valor na época, como se fosse hoje, R$ 1.500 de um fim de semana, acabou a história, nunca mais ele deixou de pegar as crianças e largar as crianças comigo, passou a cumprir igualmente. Então, você vê que a experiência, o que vai trocando, né? Ao longo do tempo é o que faz. E o que funciona para uma família não vai funcionar para outra. Tá? Para outra. A doutora Gisele está colocando que ela está fazendo terapia também aqui. É muito bom, né? É muito bom. Eu sempre brinco, né? Eu falo, isso é terapia. Eu conto para os meus clientes os casos. Eu falo e eu acho assim que depois, e vou falar sério, depois que eu passei por um divórcio, depois que eu fui mãe solteira, casei de novo, a gente começa. É muito mais fácil você entender e trazer isso para a nossa coisa. A gente passa a ter uma empatia com real, né? A gente traz uma empatia real do caso. Certamente. Fala, Tânia, que senão eu falo. Não, mas é para você falar. Não, eu gosto de bater papo. Não é aula. Eu tô aqui como eu tive que pôr o carregador, aí eu tenho que segurar aqui na mão. Eu também tô assim, equilibrado. Tô equilibrando. O conector do iPhone é embaixo, e aí você não consegue apoiar ele. É horrível. Ainda bem que eu não preciso inverter a câmera para você não ver minha gambiarra. Ok? É verdade. Então, a doutora Michela está colocando que é exatamente isso, né? O direito de família ele é muito atrelado à psicanálise, né? E com certeza não tem outra forma. Você tem que andar junto, porque sempre vai esbarrar nos problemas aí psicológicos de ambas as partes, de como esse relacionamento se deu, né? Dos pais, e como ele terminou. Consequências disso, né? Então, isso e é os bem... os casais deviam entender, e aí isso passa pela gente mesmo, por eu fiz uma série de cursos desses de autoconhecimento, para me conhecer e que me trouxeram um montão de coisa, e aí você começa, sabe aquela coisinha que o tico e teco vai pegando, vai colando e vai te fazendo uma lógica, né? De cabeça e tal, e a gente não tem. Eu sempre falo isso, eu sempre falo para as clientes. Eu falo, criança é espelho do que você é e a esponja do que você traz. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, o que você está, sabe, incutindo na cabeça daquelas crianças, o que isso vai trazer? Eu falo assim, eu fico olhando essas guerras todas, né? Esse puxa daqui, puxa de lá, porque ao mesmo tempo que esses pais puxam, eles empurram, né? Porque eles não querem. Então, quando o outro fala assim, tá bom, eu cedo, ele fala, agora quem não quer mais sou eu. E aquela criança vai para lá, vai para lá. Me incomodava muito a Laura pequena, aquela questão de mala, sabe? Vai mala para um lado, mala para o outro. Cadê tal coisa está no meu pai? Cadê tal coisa está em casa? Sabe? A criança você começa a perder a ver referência, a né? desorganização.
Não, trouxe para mim, tá? Com 6 anos, uma desorganização, que na escola que ela estudava tinha uma caixa dos achados e perdidos. Todo o material dela era etiquetado. A caixa de achados e perdidos devia chamar Laura, ok? Porque ela perdia tudo. Então, a desorganização dela refletia nesse vai e vem. Entendeu? É certo que na casa que a criança tem a cada 15 dias, não faz sentido você ter um guarda-roupa 100% completo. Porque uma vez me falaram, criança cresce enquanto você foi e comprou roupa, ela cresce no carro, enquanto você volta para casa, né? É bem isso, você não precisa, mas você tem que ter. Sabe, a criança ela tem que sentir pertencimento, mesmo naquela casa que ela vem a cada 15 dias. É isso que a gente tem que ensinar para cliente, para os clientes. Ela tem que ter a cama dela, ela tem que ter o canto dela, ela tem que ter o brinquedo que ela gosta, porque se ela chegar sem nada, porque calhou de você passar e pegar e aquilo não estava pronto, você tem ali na mão. Por quê? Porque isso mostra que você faz parte da vida dela. Ela ter a casa também ter o cheiro, as características daquela criança, porque é pertencimento, gente. A gente tem que explicar isso para o cliente, né? Que é o que a gente está falando. A coparentalidade, a conjugalidade acabou, mas a coparentalidade não, ok? A gente tem que entender isso. Até a doutora Gisele colocou, sempre diz que todo juiz ou juíza deveria ter essa bagagem. Ontem, na hora que eu conversei com o doutor Rodrigo por telefone, né? É Rodrigo o quê? Rodrigo Azevedo. Falei com ele falou, todos os juízes deveriam ser de família obrigatoriamente separados e com filhos. Ele falou, porque daí a pessoa vai entender o que a gente passa. Não, é verdade, é verdade. Eu já tive decisões de juíza solteira absurda. Você fala, gente, essa mulher vive no mundo, vive em Marte, vive aonde? Entendeu? Não entende, sabe? De ver, situar. Gente, nós como pessoas do direito, né? Nós como pessoas do direito temos que entender a seguinte situação. A gente fomentar acordo, a gente não está perdendo o serviço. A gente está encurtando a nossa trabalheira. A nossa trabalheira. Ok? A gente está encurtando a nossa trabalheira. E é por isso que eu fico muito orgulhosa de ter aqui a doutora Luciana, juíza, membro da nossa comissão, membro consultora, participa de todos os nossos eventos. Eu vi ela com certeza ela consegue ver tudo isso que nós advogados colocamos, porque essas situações chegam para nós advogados. E eu imagino que para um juiz também decidir essas questões, né? Eu não queria estar na pele deles. É muito difícil. Né? A gente teve um evento com o doutor Daniel, também um colega meu de faculdade, fizemos um evento sobre alienação parental, promotor de justiça, e ele estava colocando que quando ele passou por esse problema da separação, ele viu o quanto isso era importante e ele passou a ter outra tipo de atitude nas audiências e forçar no seguinte ponto, né, de expor para as partes os problemas que isso iria gerar. Então foi muito interessante, muito bacana, porque ele falou que ele mudou totalmente a postura dele em audiências e viu a responsabilidade que ele tinha como promotor de justiça de poder colaborar nessas questões aí parentais. Muitas vezes, aquele casal, ele se vê incapaz mesmo de resolver aquela situação de quem vai ficar o filho, se tem condições, se não tem. Então, é mais fácil psicologicamente para você aceitar uma decisão. Na pior das hipóteses, quem foi que determinou isso? Foi o juiz. Então, é mais fácil ele acatar, culpar o terceiro, que é o juiz, o promotor, o processo que não deu certo e tal, do que assumir as próprias responsabilidades. Então, nesse sentido, o juiz tem que ter uma sensibilidade. Você chegou a fazer alguma vez audiência com a Margot na segunda do Butantan? Com a doutora Margot? Não, Butantan, eu estou com alguns processos lá mais cível. Ela era fantástica, ela voltou para o Rio. Ela era fantástica, sabe? Era uma juíza assim que eu ia para a audiência, eu sempre levo, né? A gente sempre faz audiência em 2 pessoas presenciais. E eu falava para as meninas, vocês prestem atenção no que está acontecendo, que eu fico babando na juíza, na postura dela. E aí ela tinha um promotor que chamava Alexandre, que era do interior, falava todo quiser que puxadinho, assim, um fofo também.
sabe, pessoas que traziam na consciência e paravam e conversavam. Assim, juízes que nem ela, o Rodrigo fez audiência já comigo, tive uma juíza em doutora lá Santana. do Tatuapé, que o Maia levou para fazer uma palestra para nós, maravilhosa também. A da terceira? Eu não lembro agora o nome dela, a Sandra deve lembrar, ou a Cris. Ela é maravilhosa. Então, são Ela juízes, são comentou raros. que ela faz 2 audiências no máximo por dia, porque ela não leva menos do que de 2 a 3 horas por audiência. Quando não, ela faz audiência até as 8 horas, 9 horas da noite. Porque ela faz Tarcisa, a doutora Tarcisa, maravilhosa. Ela tinha 3.000 e tantos processos, ela conseguiu reduzir para 600 processos por aplicar exatamente essa questão da mediação, de fazer plano parental e passar para as partes os problemas que geram as atitudes delas. Você sabe o que acontece? Isso eu Gente, faço era muito... para ter caído essa live, hein? Ó, tá continuando. Não cai, não cai. Ela não tá cai. Caindo A gente mais? vai falar mais 5 minutos, mas não cai, não cai. As minhas, tem umas que estão até com 1h20 e não cai. Eu ia só complementar para vocês. Eu sempre tento fazer um acordo mais abrangente. Assim como eu falei semana passada, testamento, eu deixo uma coisa mais abrangente. Por quê? Porque tentando, pelo menos os próximos 3, 4 anos ali, tá resolvido, para que evitem voltar dentro me procurarem novamente para fazer. Por quê? Porque não adianta você fazer uma coisa mal feita, fazer uma coisa para correr, para você botar o cliente para fora, para você resolver aquilo, para tirar aquele processo chato de cima da sua mesa, porque o cliente vai voltar. Ana, mas a gente não fideliza a clientela. Mas imagina, ele vai te procurar para fazer até um processo civil, ele vai te procurar para fazer um planejamento sucessório, ele vai te procurar para fazer um inventário do pai, da mãe, de não sei quem. Não é assim. A gente tem que entender que a gente está lidando com vidas humanas, sabe? É com gente, pessoas com sentimentos, naquele momento. E eu vou falar, inclusive, uma questão aí, a gente está falando sobre os juízes. Nós, advogados, temos que prestar atenção até na nossa beligerância, na nossa tolerância para com o cliente, pelo momento de vida que a gente está passando. Nesse sentido, eu faço a minha meia-culpa. Quando eu estou muito cansada, muito estressada, minha paciência, eu já não tenho, né? É mais curta ainda, eu confesso. Ela é que nem o Covid, é assintomática. Eu tenho, mas ela é assintomática. Então, a gente precisa tomar cuidado nesse sentido, porque você está mais agitado emocionalmente, você está passando por um problema, você vai trazer para o seu processo, do seu cliente, no seu âmbito profissional, o que você está passando na sua vida pessoal. Então, você toma cuidado, que às vezes o caso não é complicado, o cliente não é complicado. É você que está passando, a tua paciência que está, você está querendo matar teu ex, ok? Você está querendo matar teu ex, você está passando por aquele mesmo problema do cliente. Não, é muito raro. Não é muito raro acontecer. Não. Mas você acaba fazendo o quê? E você desconta no processo do outro a tua frustração. E não resolveu nem o dele, nem o teu. Okay? Nem o seu. Não, mas olha, semana passada, a minha sócia... eu não suporto esse cliente com esse problema, não sei o que, não sei o que. Falei, calma. Marca com ele, chama ele aqui, explica com calma, você vai ver que melhora. Ela fez isso, ela saiu da reunião, ela veio. Ai, obrigada. Nossa, ele tá outra pessoa. Não, você tá outra pessoa. Você tá eu falei assim, mas toma porque se você fala sem paciência, a pessoa vai receber aquilo, ela percebe que você não tá com paciência para que você não tem paciência para resolver o problema dela. Então ela vai te retribuir da mesma forma. A grande mota, né? O grande mote de quem faz terapia que não precisa levantar a mão, ok? E a gente fala é o seguinte: o que te incomoda no outro é o que está incomodando em você. É espelho. Então toma cuidado, que a gente, como profissional, né? A gente também reflete aquele momento. Então, não é só o juiz que reflete quando ele não é casado e não sabe, não é só o promotor que está sem paciência. A gente, como profissional, também. A semana que você já levantou uma semana que você se sente linda? Que tudo deu certo? Você fala, nossa, fluiu tudo. Óbvio, tua energia é outra. Você não está travancando, você não tá brigando nem contra você mesmo. E o dia... E conselho para os colegas. O dia que você tiver... sabe, com a paciência mais curta que a minha, larga a caneta e vai embora.
Eu É tenho prazo verdade. para amanhã cedo. Amanhã você levanta 1 hora mais cedo, chega no escritório, teu prazo vai sair, porque você pode ficar mais 5 horas sentado dentro do escritório no computador que não vai sair nada. Então, sabe, vai sair, vai andar, vai extravasar, vai fazer outra coisa. É Pede, verdade. Mas é naquele cliente que te irrita, pede para um colega dar uma lida na peça se você não comeu bola, porque você está com tão raiva que às vezes você come. Eu Prestar falo atenção que, nisso. além de tudo, a gente tem que ter maturidade para atuar na área de direito de família, né? Não Como? é simplesmente gostar, né? Eu lembro de quando eu comecei, outro dia, uns aninhos atrás, eu não podia ver direito de família, não tinha mínimo de paciência. E hoje, você vê, eu adoro, tenho Atua. uma postura totalmente diferente e eu acho que é bem isso, você vai aprendendo, né, com você mesmo, seu eu, para que você possa passar isso para o outro, né? E não levar para Direito de casa, tá? família é visceral, não é para amadores, é verdade. A doutora Lia está falando aí que não é para amadores. Realmente, tomar cuidado para não carregar também, né, emocionalmente com você o que não é seu, né? Normalmente, eu sou uma pessoa muito boa em deixar na porta do escritório que eu trouxe de casa e deixar dentro do Somos, escritório, eu nem carrego nem no somos. colo o que eu levo. Óbvio que tem um É. caso ou outro que mexe Mas, mais, tem é, semanas que é impossível você não fazer essa troca, é isso que eu falo, depende muito, mas eu tento desligar. Assim, e eu vou falar, eu não sei vocês, como profissionais do direito, né? Mas eu dificilmente, como direito de família, um ou outro cliente me liga, por exemplo, de fim de semana com BO. Eu consigo, assim, trazer, inclusive, essa separação para o cliente, para deixar uhum. bem separado, ok? Não Ana, vou sou alongar assim mais, também, eu senão eu consigo. te sugo. Eventualmente acontece, mas eu também tenho acho que é um dom, né? Ou aprendizado de conseguir separar sempre isso e mostrar para o cliente que ele também tem que saber separar os problemas dele. Não precisa ser, às vezes, naquele momento, ele pode falar comigo na segunda-feira que nós vamos resolver e pronto. Querida, Certeza. queria saber se você quer colocar mais alguma coisa, senão eu Não, vou. Você acha que vamos. tá? Acho que já Adorei, achei falamos. que foi um bate-papo bem legal, uma live bem descontraída, Eu sei, eu bem sei que eu gostosa. sei que o pessoal que faz a live aí pela OAB de São Bernardo traz muito conteúdo. Mas tem certas coisas Obrigada. que, assim, o que é uma guarda compartilhada a gente acha em livro. Eu gosto muito de trazer, eu gosto de bate-papo, né? Quando eu convido os amigos, quando eu proponho alguma live, eu gosto de uma live leve, eu gosto de trazer o dia a dia, como eu fiz a semana passada sobre testamento. Quem quiser tá lá salva no meu site aí, sei lá, no Face, No no canal Insta, no do canal do Insta aí, tá salvo. Eu gosto de IGTV. trazer, eu gosto de trazer esse bate-papo, porque é como o Maia. Eu vejo isso nesse sentido, eu acho que eu me inspiro no Maia. O Maia não dá aquela aula clássica, ele não traz um modelo, ele não traz nada, mas aquele curso que a gente fez de inventário com ele, né, Planejamento de planejamento sucessório. sucessório, ele trouxe 3 coisas ali para quem faz 25 anos que traz, que eu falo, é o que eu gosto, entendeu? É uma troca. Às vezes, uma Prático, né? frase que eu falei, uma explicação que eu falo, eu faço isso, vamos fazer, faz a lista dos seus clientes, já adianta isso. Talvez para alguém funcionou e vai funcionar e vai valer. É isso que tá, entendeu? Cansada de curso teórico e tal, live teórico. Então, eu espero de verdade que vocês entendam que é um sintoma do que vem. A gente está no dia 23, a gente tem aí praticamente 20 dias para 18. fechamento de justiça, 18 úteis, 18 né? dias Eu úteis. conto 20, assim, geral, sendo que você tem um monte de... Gente, o que eu tenho de prazo de agravo por causa desse monte de besteirada que está saindo de processo, ninguém tem noção, tem um monte de réplica. Então, assim, já vou trazer um material antes, já para me preparar, porque eu não vou esperar, para não me estressar na minha paciência sintomática com o cliente no dia 17 de dezembro, porque se Deus é pai, né, Tânia, ainda vou conseguir ir tomar alguma coisa com você antes do final de ano para poder, nesse ano, como disse a Tamires, que trabalha comigo, esse ano eu acho que as férias vão ser muito merecidas com cara de férias. Porque eu Vão mesma mesmo. não parei na pandemia nenhum dia, todos os dias dentro do escritório, tá? Não é trabalhando home office, não, é dentro do escritório. Então, cansada, esse ano eu Eu tô também, até precisando. porque eu não consigo ficar em casa. Na verdade, eu fiquei 23 dias. Foi quando eu comecei a inventar esse negócio de live.
Porque eu falei, eu não aguento, vou ter que fazer alguma coisa, porque ficar dentro de casa eu não suporto. Aí Então, foi tá quando bom. eu comecei com esse negócio de lá, vamos fazer live, o pessoal gostou, e aí emendamos uma na outra. E E foi vai, não? assim que a Tem que ser. gente começou aí esse A trabalho gente não pode bacana. parar o conteúdo. Vou aproveitar 2 minutinhos. Eu ainda não sei se quinta-feira eu vou fazer uma nova live lá nesse canal, né, do doutora Ana Brocanello. Então, qualquer coisa vocês acham, quem não me segue quiser me seguir para ir para a gente trocando informações. Na próxima segunda eu tenho uma live com 2 psicólogas no canal delas do YouTube, mas eu também vou soltar aí o link para vocês a respeito, trazendo aí a questão de relacionamento abusivo. Na outra quarta, que são as minhas, são fixas de quarta às 5h30 da tarde, vou trazer Pacto Antinupcial com a doutora Mônica Lima, né? Trazendo com ela. E no dia 9 de dezembro, que é a última live minha do meu canal, eu deixo para você, vai ser uma live especial, feita de Natal, um conteúdo não jurídico, mas um conteúdo fofo. Tânia, mesmo que você não faça mais live esse ano, assista, por favor. Eu acho que você vai gostar. Bem voltada para a família mesmo, com 2 convidadas mega especiais da minha vida. Tá bom? Tá Obrigada ótimo. pelo Você convite. manda para mim os links. Obrigada manda os links que eu vou divulgando aqui. Agradeço. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar nessa comissão. Recebi essa semana o convite, eu acho que foi sexta-feira, da comissão de São Bernardo para fazer parte. Tenha certeza que eu vou aceitar. Vou ler com calma agora o que eu preciso mandar para vocês. Com certeza, rezando para ter novamente encontros presenciais para a gente fazer parte aí da comissão e poder trazer e contribuir com vocês no que for preciso. Tá bom? Muito obrigada. Vai ser uma honra tê-la aqui com a gente, viu? Eu que tenho uma honra imensa de ter uma amiga como você. E é o que eu falei para o Ezequias. Quem tem amigo tem tudo nessa vida. Sempre. É verdade. Tá bom? Querida, obrigada de coração. Foi excelente. Um beijo grande. Beijo viu? para todo mundo a todos. que ficou. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.